Olá, meu amigo, minha amiga, síndico, síndica, morador e moradora dos condomínios do Brasil. Nós estamos agora no segundo episódio do podcast lá do condomínio, que a gente vai trazer os temas mais relevantes do condomínio, tanto em termos de tecnologia, segurança, comodidade, para você aqui nesse podcast. E hoje a nossa pauta é de segurança, só que com um processo um pouco mais comercial. Hoje a gente trouxe o Tadeu que é nosso gerente comercial. Bem-vindo, Tadeu, prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, Felipe. Boa noite, Dani. Meu nome é Tadeu, sou gerente comercial na Veguard. Trabalho há 10 anos na área de segurança patrimonial, fazendo projetos. Já trabalhei com projetos tanto de condomínios quanto de empresas, estúdios. Então, assim, tenho uma vasta experiência nessa área, tanto na parte de segurança propriamente, de fazer projetos de segurança, quanto também dos processos comerciais para a venda e implantação do sistema de segurança eletrônica patrimonial. Muito legal. E para ter essa conversa, para falar um pouco sobre a parte comercial, né, da portaria virtual, a gente tinha que trazer também a Daniele pela segunda vez, né? A Daniele também participou do nosso primeiro episódio. A Daniela, ela cuida de toda a parte da operação das pessoas, dos operadores que ficam ali por trás das câmeras, né, monitorando e atendendo os visitantes, os moradores. Daniele, bem-vindo novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o processo comercial, como que funciona de ponta a ponta para implantar a portaria virtual no condomínio. A portaria virtual que ela exige ali desde a assembleia, ele exige um mapeamento de segurança. E hoje o Tadeu, com vários anos, né, de experiência nesse segmento, vai contar um pouco para a gente desse processo, né, de portaria, que é um processo que ele exige assembleia, né, ele exige um estudo muito meticuloso mesmo dos pontos de segurança do condomínio. E eu queria que o Tadeu contasse para a gente um pouco desse processo de comercial, né, para implantar essa portaria e principalmente daquela visita inicial mesmo, né, como que funciona aquela visita para a gente mapear os principais pontos de vulnerabilidade do condomínio, se é adequado ou não, se é adequado para todos os condomínios também, isso é um ponto importante. Conta pra gente como que funciona essa primeira etapa, né? O pessoal que está curioso, está querendo saber se vale a pena colocar, se faz sentido colocar no condomínio, como que funciona essa primeira etapa? Perfeito. A primeira etapa é a gente fazer uma visita no condomínio. Essa visita ela é essencial. Não tem como você fazer um projeto de segurança sem ir lá. No máximo, você consegue fazer com uma planta, um esboço do projeto, mas é sempre necessário ir, porque tem particularidades. Às vezes você vê o projeto, mas a altura do muro não é a esperada. Às vezes tem alguma brecha. Às vezes o que tem do lado. Eu já fiz projetos, por exemplo, em condomínio, que eu cheguei e falei assim... Tá, mas o que vocês estão imaginando para cá? É para isso, para proteger de entrar? E falou assim, não, o problema é que os nossos moradores invadem os condomínios ao lado. Olha só. Então, assim, você tem que entender a particularidade, porque não é só uma questão de um procedimento padrão. Existe também as particularidades da cultura de cada condomínio, onde a gente tem que entender. Existem muitas situações onde foge do padrão. Às vezes aquela rua tem um índice de assalto, tem que colocar furto, mais câmera fora, né? Isso, ou até de furto, por exemplo, de cabeamento. Então a internet cai muito. É verdade. E toda a parte de segurança depende da internet. Então, assim, são várias análises que a gente tem que fazer do cotidiano mesmo do condomínio para adaptar, aí sim, um projeto padrão envolvendo câmeras, envolvendo sistemas de alarme, sistemas de no-break também, para a gente poder também analisar a parte de falta de energia elétrica, né? Para suprir. Eu falo muito assim, o no-break, ele não tem uma expectativa de tempo. Ele tem que ser o suficiente para se tomar uma medida. Então, caiu a energia, o no-break vai entrar, segura a energia, o tempo necessário para que um procedimento seja executado. Vai se enviar alguém, o prazo de retorno é rápido. Isso então, é muito comum cair lá no condomínio também a energia, né? Perfeito. Às vezes você tem que fazer um projeto mais especializado de no-break para aquele condomínio. No centro, por exemplo, de Belo Horizonte, não cai energia basicamente, né? Raramente. Muito raro, né? Quando cai é muito rápido, né? O retorno é quase... E aí, por exemplo, no centro você já tem um problema com a internet,
porque não passa mais um link dedicado, por exemplo. Então, são muitas particularidades a serem analisadas. Você falou dos equipamentos aí, você falou das câmeras, né? Você falou do no-break. O que mais que é colocado num condomínio, né? Que engloba o sistema de portaria virtual? Além de câmera, no-break? Além das câmeras, né? Quando a gente fala de um projeto de portaria virtual, a gente tem que se assemelhar ao que o porteiro faria. Então, as câmeras seriam os olhos dele, a visão do que está acontecendo sendo transmitido remotamente para a nossa central. Maravilha. A gente tem o alarme, que seria aquela parte do instinto do porteiro de ver alguma coisa, tomar uma procedência, ver que alguma coisa está acontecendo, que não está normal. Porém, aí você já começa o ganho, né, de efetividade, porque o alarme, ele não é instintivo. Ele está lá operando o tempo inteiro. E vários sensores, né? Perfeito. A gente trabalha até com algumas redundâncias, né? Então, isso também ajuda. Além disso, a gente tem as fechaduras eletromagnéticas, que é para fazer o fechamento da porta. Então, quando a porta aproxima, o ímã puxa. É aquela onde antigamente tinha lingueta, que o porteiro ia lá e empurrava depois que você passava. Às vezes acha que tá aberta, que tá fechada e não tá, né? Exatamente. Então, assim, a fechadura magnética é para suprir isso. O leitor facial. Parte de acesso, que a pessoa pergunta assim, vai mudar muito? Gente, a parte de acesso, por exemplo, do pedestre, não muda nada. Por quê? Como que funciona uma portaria? Você chega, o porteiro olha pro seu rosto, te reconhece, te libera. O que o facial faz? Aproxima, reconhece e te libera. Não tem segredo. Então, assim, funciona igual. Não precisa nem da tag mais, nem de chave mais, né? Não, o facial muito mais rápido e mais seguro, né? Maravilha. E Tadeu, aí como é que, nesse primeiro processo, então você fez a visita, né? Mapeou ali o que o condomínio tem que colocar de equipamento, de câmera, de leitor facial e etc. Uma vez feito essa proposta, qual que é o próximo passo para implementar essa tecnologia, para implementar a portaria virtual no condomínio? É via assembleia? Como é que funciona esse processo? Perfeito. O procedimento que eu sempre recomendo para o síndico primeiro, ele ir lá na empresa para ele conhecer. Ele ver aquela estrutura, entender como que funciona, tirar os mitos da cabeça dele. Uma vez que ele fez isso, eu recomendo que ele também consulte clientes daquela empresa. Olhe o que eles estão falando, às vezes até vá visitar um condomínio deles. No meu caso, eu sempre gosto de levar o cliente lá para mostrar, inclusive, as particularidades daquele condomínio que pode ser diferente do que eu vou estar apresentando. E, posteriormente, eu recomendo fazer uma apresentação antes da assembleia, uma coisa mais informal, até para entender se justifica levar na assembleia. Porque, às vezes, você vai chegar no condomínio e ele não está maduro o suficiente para fazer a mudança. E, assim, aí é que está a diferença. O pessoal fala assim, a portaria virtual não vai funcionar no meu condomínio porque ele tem isso. Não, a portaria virtual vai funcionar em qualquer condomínio. Se funciona com o porteiro, funciona com a portaria virtual. Qual que é a diferença? O quanto que as pessoas estão dispostas a mudar a cultura dela para que a coisa funcione. Então, às vezes, numa apresentação dessa, você já vê ali que está muito acirrado, às vezes nem vale a pena forçar. Eu mesmo já converso com o síndico e falo, olha, vamos esperar mais um tempo, amadurecer a ideia, os próprios moradores... Apresentar de novo, às vezes, também, né? Esclarecer mais as dúvidas. Às vezes, outras pessoas que não puderam vir, vão vir e vão ter uma opinião diferente. E aí, sim, a gente levar numa assembleia para votação. Aí a gente faz uma outra apresentação. Também recomendo sempre que eu vá, porque quando o síndico passa as informações, se ele passar qualquer informação errada, ele está sendo responsável pela informação que ele passa. Quando eu vou e eu passo a informação, se eu falar qualquer coisa diferente, depois eu tenho que entregar. Porque eu falei, eu sou responsável por aquilo. Você citou 2 pontos muito legais aí, que é... Primeiro, você tem a visita, né? Que você conscientiza ali o próprio morador, o próprio síndico, né? No caso. Às vezes tem até morador, né? Que chama para levar para o síndico, né? E isso ainda citou uma reunião antes, né? Uma reunião antes para apresentar para os moradores e uma possível visita na Veguard, né? Eu acho que essa visita tira muito esse receio, né? De será que funciona? Como que é isso? Porque você não vê o porteiro ali, né? E aí, levantado esses equipamentos, toda essa parte de estrutura, como que funciona esse link, né? Porque é uma rixa antiga, né? Do comercial com a operação. Como que funciona esse link, assim, do comercial vender alguma coisa e se adequar à operação? Ou essa conversa é antes? Como que faz isso para a operação funcionar bem, né? Para o comercial não vender nada errado, né? Às vezes vende primeiro e vê depois, né? Como que funciona esse link
comercial e operação na fase de implementação, na fase, acho que anterior, né, de estudo do condomínio? Eu acho que a gente evoluiu muito nisso, né? Muito. Então, hoje... Tem um padrão? Então, não é que tem um padrão, porque cada condomínio tem a sua particularidade. Então, hoje, muitas vezes, o Tadeu visita, quando ele vai desenhar o projeto, ele vem para mim e fala, Dani, lá é assim, assim. Já teve situações da gente ir antes dele finalizar e tal. Então, hoje, essa conversa, ela está existindo lá atrás. E isso é bom para a gente, tá? Porque aí o projeto vai redondinho. Não tem surpresa na hora de implantar, da parte técnica ir para lá e operacionalizar aquilo que ele colocou no papel. E o cliente já conhece a gente desde... A gente, que eu digo, a parte operacional, né? Desde lá do início. Então, a gente já vai se falando desde muito cedo. Então, hoje é muito menos traumático do que era feito lá atrás. Porque eu acho que há alguns anos atrás, né, já teve situação de... É um projeto e eu chegar lá e falar assim, não, mas essa câmera não pode ser aqui, eu preciso dessa câmera aqui. Porque eu vou com os olhos do técnico e da operação que vai monitorar aquilo ali. Então, às vezes, fica bonito colocar uma câmera numa quina, vamos dizer assim, mas que para a central de monitoramento não faz o menor sentido. Se ela estivesse do outro lado, daria um ângulo de visão, assim, de segurança muito melhor. Então, acho que a gente evoluiu muito nisso. É uma relação muito bacana hoje. É a troca das duas áreas. E para o cliente, o resultado é só sucesso, né? A gente tem um caso, né? Eu lembro do condomínio, que foi lá no centro. Foi uma assembleia que eu e você, né, Felipe, a gente foi. E foi, assim, bem complicada. E quando a gente saiu, a gente falou, poxa, eles vão arrepender da decisão. E a gente chegou à conclusão junto, né, naquela que o quanto que a portaria é boa para aquele cliente. Não foi negado, em geral, E a gente falou assim, cara, a gente tem que alinhar as expectativas do cliente. Eu acho que a gente não precisa vender uma coisa muito absurda, porque o produto é bom. É realmente bom. A gente começou a ficar, eu lembro, até chateado quando alguns condomínios não fechavam, porque a gente sabia o tanto que iria fazer bem para o condomínio, né? Isso é verdade. E isso trouxe, né, um sentimento tão legal que hoje, às vezes, eu converso com a Dani e a gente nega projeto. Eu chego e falo assim, recentemente a gente pegou eu falei assim, Dani, ontem. Eu falei, cara, isso não vai ser legal. Porque, assim, pra gente hoje, ter um cliente ruim é muito ruim. Cliente que não é adequado à operação, né? Sim, ele vai gerar um volume de chamada, às vezes, desproporcional para a Daniele. Então, vai acabar onerando muito a operação. Isso é muito ruim. Bagunça a operação, né? Outra coisa também que eu percebi é que hoje, quando eu vou fazer os projetos, isso que a Daniele falou é importantíssimo. Eu não prometo mais para o cliente local de instalação de câmera ou de alarme. Eu explico o projeto e explico para ele o seguinte, eu preciso que essa sala seja monitorada. Aonde vai ficar a câmera é o pessoal da operação que vai definir. Por dois motivos. Um, que ela vai entender melhor o que ela precisa, visualizar, né, a visão. E outro, às vezes eu falo, vai ter uma câmera ali, só que tem um cabeamento do ar-condicionado que não pode ficar junto, por exemplo, né? Ou não passa o cabo, e aí depois eu fico com aquele carão na frente do cliente. E ela também, claro. Então, a gente começou a ajustar o projeto assim, né? Esse é um ponto muito legal e muito curioso também. Dani, gostaria que você contasse pra gente um pouco dessas câmeras, assim, né? Como que funciona pra operação? O que é importante em termos de localização de câmera mesmo? Porque, assim, pra gente... Para quem está ali na ponta, para o síndico e etc., ele pensa muito na parte estética, pensa, né, no acabamento. E o que é importante para a central, para quem está operando ali, para quem está atendendo um visitante, um morador, um veículo, né, de garagem? Como que funciona mais ou menos essa disposição de câmera para atender bem a central, né, de forma segura? Bom, a gente tem que ter aquelas que a gente chama de periféricas, né, que é... tem um IVA no muro.
Não adianta eu ter... IVA, para quem não sabe, é o sensor infravermelho, aquela caixinha pretinha. Se alguém pular ali, vai gerar um evento lá na central. Se romper o feixe, exatamente. Se eu não tiver visualização daquele espaço, daquele ambiente, não faz sentido o evento chegar. Então, muitas vezes, a gente vai colocar uma câmera que vai pegar o muro dos fundos. Aí os moradores... Para quê? Não precisa visualizar isso. Joga para cá, para pegar o jardim e tal. Só que é ali que é o ponto vulnerável do condomínio. É ali que tem um sensor, né? É ali que vai ter o sensor e na hora que ele disparar, o operador tem que ver o que está acontecendo ali. Porque se chegar o alerta e não tiver a imagem, você não sabe o que você faz. Não sabe. Até você vai ter que abrir todas as câmeras e ficar procurando aonde que o meliante foi, vamos dizer assim. Portão de garagem. É fundamental a gente ter uma câmera externa e uma câmera interna para o monitoramento, a externa, e para a segurança. Por exemplo, o morador vai sair, está sem controle, não quer usar o aplicativo, pede para a gente abrir o portão. O atendente tem que ter a visualização, se ele pode abrir o portão, se está tudo tranquilo lá dentro. Portas sociais. Tem que ter uma visualização não só de quem está lá na porta para entrar. O operador tem que ter uma visão se a porta está aberta ou fechada, porque se chegar um alarme de porta aberta, ele tem que confirmar, validar que aquela porta está aberta. E do rosto, assim, pega bem o rosto? Como é que funciona isso? Hoje a gente tem a câmera do leitor facial. A gente liga ele com uma câmera também. Então, ou seja, a câmera que o morador, né, ele utiliza ali do facial mesmo, vocês assistem lá na central também? Assiste na central. Ô, Felipe, uma coisa que eu sempre explico para os meus clientes também é função de câmera. As pessoas têm uma ideia errada de qual é a função de câmera. Por exemplo, eles querem ter uma câmera aqui para pegar o que está acontecendo. Não, isso não importa. Se a pessoa está quebrando a mesa ou não, no meio de um assalto, não vai fazer diferença. O que você precisa pegar é como que ela entrou. Se foi pela porta, se foi pela janela, para você corrigir os acessos, aquela falha. O caminho que ela seguiu. Exatamente. Então, assim, as câmeras precisam... Não é olhar se o olho da pessoa é azul ou verde. Não precisa nem pegar o rosto do meliante propriamente. Se conseguir pegar, maravilha. Mas não é uma necessidade. A gente precisa entender como ele entrou, se ele saiu, ou se ele ainda está lá dentro, que isso também é importante, e como que foi feito para que a gente possa corrigir aquela falha. Porque, por exemplo, às vezes você vai ter uma câmera que vai pegar na porta e aí ele entrou aqui e não foi por ali. Como que foi? Depois você descobre que ele veio pelo teto. Então, assim, você precisa saber se foi uma falha de acesso ou se foi uma forma diferente que ele inventou. Por exemplo, galpão é muito normal tirar, né, as telhas e a pessoa entrar pelo teto e não arrombando. Então, assim, é importante você focar nos acessos às câmeras. O foco da central é nos acessos, né? No caso. Perfeito. Isso, então, ou seja, a gente começou, né? O Tadeu falou dessa primeira visita, né? Que ele mapeia, que ele linka isso, né, junto com o operacional, alinha isso junto com o operacional. Depois tem duas visitas interessantes que podem ser feitas tanto na central, né, para conhecer um pouco a operação, e também uma reunião prévia, né, uma reunião antes da assembleia para explicar para os moradores como que funciona. E aí a assembleia, provavelmente dito, né? E aí como que funciona esse processo da assembleia, Tadeu? E quais são as principais dúvidas ali? O que os moradores mais questionam? Quais são os principais medos, as dores mesmo do morador e do síndico ali nesse momento de assembleia, que assembleia é uma magia, né? A assembleia acontece de tudo, a assembleia é um processo importante nesse processo. Você às vezes acha que vai chegar lá, que vai ser tudo perfeito e acontece as coisas mais miraculosas. Às vezes você acha que vai ser, aquele condomínio não vai dar, chega lá e é uma assembleia extremamente difícil. Você fala, nossa, o pessoal, se me ver na rua, vai me bater e aprova. Então, assim, é uma coisa que não tem padrão. Às vezes, eu falo isso muito quando a gente vai treinar algum comercial. O cara pode me acompanhar 3 meses de assembleias e ele... Cada uma é uma história. No 4º mês vai ser uma completamente diferente com o que ele nunca viu. A questão principal que eu vejo da assembleia não é nem vender o produto, né? Eu acho que é você demonstrar realmente os pontos fortes e os pontos fracos para que haja uma votação consciente. Para que as pessoas não votem achando que estão comprando um produto que não estão
E isso é muito comum de acontecer com quem não vai na assembleia. Às vezes, né, eu tive muito problema com a Daniele com relação a, às vezes, ela chegava e falava assim, Tadeu, você vendeu isso. Eu falo, gente, mas eu não vendi. Na hora que você vai ver o morador que está questionando, ele não estava. Então, ele tem um produto que ele não sabe como funciona, ele não foi no treinamento e ele tem uma expectativa, por exemplo, que tem um único porteiro para o condomínio dele na central. E aí ele fala, fala com o meu porteiro. Não é assim. Você não foi para você ver. Então, a Assembleia tem muito isso. Mas o principal da Assembleia é você, de novo, alinhar as expectativas, ser muito sincero com os pontos fortes e fracos, para que eles votem de forma consciente e, na hora da implantação, isso ocorra nessa adaptação também de uma forma mais tranquila e, principalmente, passar confiança. A maioria das dúvidas são dúvidas... De falta de confiança mesmo, no caso? Isso. A pessoa está pensando em todos os cenários. A maioria dos cenários, o porteiro dela não atende. Não faz. Então, assim, são cenários, por exemplo, eu fui num condomínio uma vez no centro que, sério, eu não sei se eles tinham porteiro ou se eles tinham Batman. O porteiro tinha intermediado uma briga de 2 mendigos, uma briga de um morador com outro com faca, salvou uma criança de ser raptada. É até perigoso, né? Se acontecer alguma coisa com o porteiro, o síndico, o condomínio responde, né? Isso não acontece, gente. Era uma pessoa que estava com expectativa completamente desalinhada dos próprios cenários que existiam no condomínio dela. Depois eu fui conversando com o síndico e não era aquilo. Então, assim, a pessoa às vezes tem medo de coisas. Por exemplo, fala assim, coação, e se chegar alguém com uma arma apontada para mim, o que seu porteiro vai fazer? No melhor dos casos, ele vai abaixar, esconder e não vai ver ele. No pior dos casos, é mais um refém. E assim, dentro do pior dos casos, se ele ainda der uma doida nele, tiver um dia ruim e tentar reagir, pode ser muito pior. A gente mesmo tinha um condomínio que o síndico, acho que descobriu depois de 6 meses que o porteiro estava indo armado pro condomínio. Olha um porteiro noturno. Que perigo. Então, assim, ficava com a arma no condomínio e ninguém sabia. E ele estava de frente pra rua. Ele poderia ser rendido de uma forma muito fácil e não conseguiria puxar a arma. Então, assim, olha a situação. Então, assim, as pessoas têm uma expectativa irreal do que o porteiro executa, do que ele representa para o condomínio. E o importante é a gente ser muito transparente, alinhar essa expectativa e passar a confiança de que o produto ele é tão bom quanto, se não melhor, do que o porteiro físico e que os cenários que eles estão propondo não são cenários factíveis, que não vão acontecer. E são produtos diferentes também, né? A portaria virtual oferece muito mais coisa, né? Que um porteiro físico, propriamente dito. Não tem aquela... Às vezes, para receber a entrega à noite ali, que o porteiro faria. Mas, por exemplo, no período do dia, o zelador consegue fazer isso. E várias outras coisas que são diferentes, né? Até mesmo monitoramento noturno. Né, que tem sensor, que o operador ele não dorme, né, na central. Então tem várias coisas que diferem nisso. Aí beleza, então a gente falou da assembleia, né, e a gente tem um caso que é um caso diferente também, que está sendo muito comum e muito aplicado, que são as empresas. Na empresa não tem uma assembleia, né? E como que difere esse processo comercial ali da portaria virtual para um condomínio, para um condomínio residencial e para um condomínio, no caso, não condomínio, né? Até mesmo condomínio empresarial, né? De lojas, de salas e etc. Ou até mesmo uma empresa. O que difere nesse processo? Se é o mesmo processo, os mesmos equipamentos? Como que funciona isso? O processo ele é muito semelhante da parte de segurança. O projeto de segurança ele é padrão, onde você adapta às necessidades, né? Igual eu expliquei. No caso de uma empresa, é mais fácil a questão do processo de venda por não se passar por uma assembleia. Por não ter assembleia, né? É um decisor. Ele decide o que ele quer. E a portaria virtual, como eu falei, ela tem prós e contras, né? E quando a gente vai passar isso para o condomínio, eu gosto de deixar isso muito claro. Qual que é a diferença principal? Porteiro físico, portaria virtual. Benefício e prejuízo, né? Digamos assim. Porteiro físico é comodidade. Não é segurança. Portaria virtual é segurança. Porém, para ter segurança, você tem que abrir mão de comodidade. Quando o condomínio entende isso, é fácil de fazer a virada. Na empresa, geralmente é mais fácil isso, porque a empresa ela tem uma preocupação diferente com a segurança. Não é aquela segurança da minha vida, é aquele
padrão de segurança de ser assaltado, de roubar. Só que é muito mais provável de acontecer um assalto numa empresa do que um meliante entrar aí num condomínio, fazer um refém. Aquele caso que a gente vê em jornal é muito raro, né? Então, por ser um medo mais próximo da realidade, é mais fácil até de você argumentar, explicar o projeto de segurança, fazer sentido, porque o custo-benefício também justifica, e ele simplesmente abrir mão da comodidade, porque ele vai virar para os colaboradores e falar, a partir de hoje é assim, ponto. Entendi. Os colaboradores não têm que discutir, eles têm que se adaptar. Entendi. Aí, beleza. Então, vamos continuar o processo. Então, o Tadeu chegou com o condomínio aprovado em assembleia, né? Aí, como que funciona essa etapa de implantação, né? Essa instalação dos equipamentos ali no condomínio mesmo? Qual que é o prazo disso? Como que funciona esse trâmite? E após instalado os equipamentos, como que funciona essa ativação? Quando que é essa virada de chave ali do porteiro físico para a portaria remota, Daniele? Bom, assim que é aprovado, o contrato assinado, o Tadeu manda aquilo para a gente. O primeiro passo é uma visita minha com o técnico que vai conduzir a implantação dos equipamentos. Então, a gente vai... O ideal é que o síndico esteja junto. Muitas vezes o conselho participa, ou alguém do conselho. A gente roda o prédio todo, define onde vão ficar. Que aí alinha as câmeras. Aí eu já mostro onde vão ficar as câmeras. O síndico tem que estar, então, né? É o ideal. Uhum. Em algumas situações até que ele não tá, mas depois a gente manda aquilo para ele. Projeto. Depois de pronto, ele pede para mudar, né? Ou pede para colocar mais. Mas, então, nessa visita a gente já define onde vai ficar os equipamentos. A gente tem um rack de madeira que a gente coloca, todos os equipamentos ficam ali dentro, todo o cabeamento do sistema chega ali dentro. Então, ali a gente define o projeto todo, alinha com o técnico e começa aí mais ou menos 10 dias depois, que é o tempo dos equipamentos chegarem, o material chegar, começa efetivamente a implantação. Uhum. A implantação gira ali em torno de 30 a 40 dias, dependendo do tamanho do projeto. Durante esse período, a gente começa com o cadastro dos moradores. O cadastro pode ser feito todo de forma automática também no nosso aplicativo. A gente gera um link. No aplicativo mesmo, o pessoal se cadastra? A gente gera um link exclusivo para aquele condomínio. O síndico passa aquilo para os moradores e os moradores acessam, vão se cadastrando. À medida que chegam os cadastros, eu valido com o síndico. O síndico aprova, então, os cadastros. O síndico me dá o ok, eu aprovo os cadastros. E aí a gente já começa a fazer o envio do token do aplicativo. E o facial é nessa hora também? Nessa hora. O primeiro contato que todos os moradores têm com o link de cadastro, ele já faz uma selfie. A selfie. E já é sincronizado com o leitor, então? Já vai sincronizado com o leitor. Muito legal. E essa parte do cadastro é legal. Quando você tem um morador que ele mora sozinho, não faz o cadastro, chega no dia, já foi autorizado, né, o início da implantação do serviço, aí ele chega, quer entrar e não consegue. E não tem o cadastro. E o melhor é quando ele chega de madrugada, foi pra balada, alguma coisa, aí quer que a gente liga pro síndico para provar que ele é morador para entrar, né? Então tem que fazer esse cadastro prévio. Isso acontece muito. O ideal é que seja feito o cadastro antes. Aí eu tenho por hábito no final. E não pode liberar, né? Como é que você vai liberar se você não tem o cadastro? Se não tem outra pessoa dentro do seu apartamento para aprovar. E o síndico não atende, né? De madrugada não libera. Tá. Tem uma coisa legal também, que foi um ajuste que a gente fez junto no processo de implantação, até na hora de vender, que é um alinhamento de expectativa desse prazo de implantação. Porque a gente pede 45 a 60 dias para implantar. Só que a pessoa tem expectativa que o processo demora, né, de bater prego 60 dias. E não é isso. Não é. Então, eu sempre explico. A Veguard é uma das maiores empresas de segurança patrimonial, né, na parte de portaria virtual de Minas. A gente tem um volume de venda que é maior do que a média. Então, a gente sempre
fazendo uma venda, encontram, a equipe da Dani está terminando uma obra. Então ali os primeiros 10, 15 dias desse prazo, não é de instalação, é para ela terminar o que já está sendo feito. Estruturar. E aí que vai iniciar. Às vezes, você já fez instalação, tem 7 dias, né, Dani? A instalação em si, ela não é tão longa assim, né? Ela é 1 semana, 2, como é 2 semanas. 2 semanas. Isso. Só que a gente tem esse prazo. A gente tem que cadastrar, os moradores têm que cadastrar também, Os moradores têm que cadastrar, a gente tem que mandar os dispositivos, os controles, por exemplo, para o síndico distribuir para aqueles moradores. Mas todo mundo recebe o controle? Todo mundo recebe o controle. Tem treinamento também, né? Tem o treinamento. Então, durante esse período de cadastro, a gente tem um treinamento que é feito online. Então, a gente marca num dia útil à noite, que aí o pessoal já chegou do trabalho e tal, e faz à noite com todos os moradores. E no dia da ativação em si, então, primeiro dia de funcionamento da portaria virtual, a equipe vai e fica lá de 2 a 3 horas, mostrando o aplicativo, ensinando como que passa no facial, dando dicas do que se faz no aplicativo, porque o aplicativo hoje ele tem N funções. E a maioria do pessoal acha que é só para ver câmera e abrir porta. E não, você tem um mar de coisas ali dentro, entendeu? A gente pode te acompanhar chegando de madrugada. Se você tá saindo de um restaurante, já coloca lá, aviso de chegada. Quando o seu localizador identificar que você está ali na rua, a gente vai estar monitorando todas as câmeras, monitorando se você pode entrar, se não pode. Se tiver algum comportamento suspeito, a gente vai te ligar e vai falar assim, dá uma volta no quarteirão. Entendi. Em alguns casos, a gente desloca uma viatura e vai para te acompanhar entrando. Então, a gente essa presença física lá, mostrando o olho no olho, mostrando o negócio funcionando, é muito importante. E tem um negócio legal, hoje eu já reparei que tem mais empresas com isso, mas eu lembro que foi a VGuard que lançou, que era uma pessoa exclusiva para relacionamento do cliente, que é quem faz esse treinamento, quem vai no condomínio. E não só isso, se eventualmente mudou uma nova pessoa, às vezes uma pessoa mais idosa, que ela tem um pouco mais de dificuldade, ele vai só para atender ela, só para ensinar ela. Então, assim, isso é muito legal. Acho que isso é até um diferencial da VGuard. Eu acho que quando começou, né, a gente acabou pegando mais condomínios na região central, que são de pessoas mais idosas. Eu lembro que a gente conversou muito disso. O nosso produto sempre foi pensado para que essas pessoas não tivessem dificuldade de usar, porque era o nosso maior público. Então, assim, isso foi um negócio bem legal, esse diferencial que a gente tinha, essa tratativa mais próxima com os moradores. Eu acho que isso também foi uma coisa que sempre pesou no nosso dia a dia, né? E a gente tem uma atenção tão especial com isso. A preocupação realmente aconteceu tanto. E hoje, essas pessoas dão aula para os moradores mais jovens sobre o aplicativo. Eu já vi isso. Eles dão aula. Pessoal, muito legal essa conversa. Então, a gente passou por todos os processos, né, dessa etapa comercial, desde a visita inicial, que é para mapear ali os pontos de vulnerabilidade, da visita do síndico, né, à central, de uma reunião prévia para orientar os moradores, conversar com os moradores antes mesmo da assembleia propriamente dito, né? Que no caso, a gente falou aqui no caso das empresas, né? É um processo diferente, não tem assembleia e sim do decisor. Na implantação e também na ativação. Então, assim, acho que o papo hoje foi muito legal, o nosso segundo episódio. Gostaria muito de agradecer ao Tadeu e a Daniele. Eu queria só acrescentar uma etapa que a gente não falou, que eu acho que é importante. Etapa de renovação. Isso é muito legal, porque às vezes a gente acha que acaba ali, né? Mas assim, hoje a gente tem clientes com a gente que tá há 6, 8 anos, né? Desde o início aí da empresa. E a pessoa não sabe ali, meu contrato acabou, quais são as minhas possibilidades? Bom, uma é não fazer nada, deixa rolando, fica como tá, sem problema. Mas também tem a opção das atualizações. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito legal. A gente tem feito até ativamente, né, esse trabalho de entrar em contato, falar, olha, o contrato está terminando. Atualizar os equipamentos nos condomínios. Vamos atualizar. Da atualização tecnológica. Sim. Né? É uma preocupação nossa correr atrás dessa atualização lá,
para garantir que o que hoje é ponta de linha em termos de tecnologia esteja instalado em todos os clientes. Que legal. Eu sempre recomendo com os nossos clientes, e isso eu falo em assembleia, inclusive. Pessoal, chegou no final do contrato, vocês estão satisfeitos? Não perde a oportunidade de renovar. Entre em contato com a gente, caso isso não seja feito ativamente, e já fala, olha, eu tenho interesse em renovar por mais 3, mais 4 anos, mas eu quero uma atualização do sistema. Não é que vai ter um sistema novo, super moderno, mudou tudo, agora meu condomínio está protegido. Até porque atualiza ao longo do tempo também um pouco, né? Mas com certeza vai ter coisas que vai aumentar sim a segurança, mas até a comodidade. Que é, igual eu falei, o ponto fraco inicial da portaria, mas quanto mais a tecnologia avança, mais cômodo vai ficando o serviço também para os próprios moradores. Excelente ponto, Tadeu. Muito bom. Então, pessoal, muito obrigado. Nosso segundo episódio, agora já com o processo comercial, né? Com certeza vocês serão convidados ali para os próximos episódios também, né? Alguns assuntos que a gente vai tratar. A gente vai tratar neste podcast os assuntos mais relevantes em termos de comodidade, segurança, tecnologia, lá do condomínio, que é o nome do nosso podcast. Então, muito obrigado. Valeu demais pela participação. Obrigado. Obrigada. Valeu.